Já tentou ser alguém melhor e não conseguiu? Sinto lhe dizer. Acho que você vai continuar tentando sempre. Não importa qual seja a característica. Ser mais paciente, mais bondoso, mais amável, mais generoso. Sempre chegamos no final do dia, olhamos para trás e ficamos insatisfeitos. Sabe por quê? Porque tentamos da forma errada. E o inimigo sabe disso. Existe uma única coisa que você precisa saber, que é a essência para você ter uma vida frutífera, uma vida próspera e uma vida feliz, independente do resto. Pare de lutar contra tudo que você sempre tentou. Faça uma coisa só. E é sobre essa única coisa, essa única fórmula que eu gostaria de te falar. E a melhor forma é exemplificando através de uma história. Na cidadezinha de Al-Qatif, existia um grande oásis no meio do deserto. Quem governava ali era um sultão famoso. E como você sabe, um oásis no meio do deserto é uma coisa um tanto quanto estimada pelos mercadantes e viajantes. Numa certa ocasião, um viajante passou por aquele lugar e pediu para que o grande sultão permitisse a ele montar um circo ali no grande oásis de Al-Qatif. O sultão, um homem rico, um homem cheio de posses, olhou para a figura daquele mercadante e na mesma hora disse que não. Você é um homem simples, vai montar aqui essa tenda toda remendada aqui no meio? Não, na minha cidade não. Pode montar em outro lugar. Insatisfeito com aquela resposta, o mercadante, que sabia o produto que ele tinha para oferecer, mais que depressa saiu da cidade de Al-Qatif e numa região um pouco mais alta montou sua tenda. O mercadante reuniu toda a sua equipe, mágicos, acróbatas, palhaços, e então colocou eles para fazer a divulgação do dia da inauguração do circo. O circo, como todos os outros, tinha as atrações de sempre. Alguns animais para fazer as crianças sorrirem, palhaços, mágicos, mas havia uma atração que só aquele circo possuía. 3 homens iguais. É isso. 3 homens iguais. E aqui não estamos falando daquela identificação de gêmeos e trigêmeos que são quase iguais, não. Ele dizia ter 3 homens exatamente iguais. E ninguém conseguiria achar a diferença entre eles. A cidade de Al-Qatif entrou em alvoroço. Todos se dirigiram para lá no dia da inauguração, menos o sultão e a sua equipe. No dia seguinte, a única coisa que era comentada em toda a região eram os 3 homens iguais. O sultão, curioso por natureza, resolveu conhecer também. Ele queria saber se era verdade ou se era uma grande falcatrua. Conta a história que o sultão reuniu toda a sua equipe e naquela tarde se dirigiu até o circo, umas 3, 4 horas antes da apresentação daquela noite. Ao entrar, logo à frente um palco, uma cortina de veludo, um amarelo meio envelhecido, algumas almofadas no chão, o sultão se sentou com todos os seus amigos. E então, me mostre logo esses homens iguais. Quero ver se você tem ou não, ou se é uma grande falcatrua. Ok, majestade, mostrarei. O homem então disse algumas palavras que ninguém entendeu, bateu 3 palmas, e então solene e misterioso disse: apareça o primeiro dos 3 homens iguais. Quando a cortina foi aberta, apareceu um homem alto, pele morena, um pequenino bigode, uma espada meio arredondada, sapato de Aladim, turbante branco. Curvou-se perante o sultão, voltou e a cortina se fechou. O mago disse então para o grande sultão: majestade, eis o primeiro dos homens iguais. Todos estavam boquiabertos frente ao mistério e à preparação daquele ambiente. Apareça o segundo homem igual. Quando a cortina foi aberta, a mesma cena. O mesmo homem, em pé, o mesmo sapato de Aladim, turbante branco, espada arredondada. Curvou-se perante o sultão, foi para trás e a cortina se fechou. Diria-se o bom entendedor que não havia acontecido mudança nenhuma. Era exatamente o mesmo homem. Mas o sultão ainda estava boquiaberto. Disse então o mago:
apareça o terceiro homem igual. A mesma cena se repetiu, a mesma figura. A cortina se fechou e o mago então perguntou: Majestade, está satisfeito com os 3 homens iguais? O sultão, como que saindo daquele transe, disse: quem pensa que sou eu? Eu sou o grande sultão, dono de Al-Catife e de todas as regiões aqui ao redor. Além de enganar minha comunidade, você acha que pode enganar o próprio sultão aqui na sua casa? Guardas, prendam esse homem! E quando os soldados se dirigiram para prender o mercadante, o homem falou: calma, majestade, por que estás me dizendo isso? Não acredita só porque eu mostrei cada homem a seu momento? E se eu mostrasse os 3 homens ao mesmo tempo, acreditarias? O sultão, curioso por natureza, claro, sim, eu acreditaria se você me mostrar os 3 ao mesmo tempo. Que seja. Então o homem disse de novo algumas palavras que ninguém entendeu, e na terceira palma, apareçam os 3 homens iguais. As cortinas então foram abertas. Lá estavam os 3 homens, exatamente iguais. Mas, ao sinal do mercadante, os espelhos foram tirados e agora ficou só um homem no meio. O sultão não ficou nada feliz com essa situação. Na mesma hora mandou com que os soldados prendessem esse mercadante larápio e falsário. Calma, majestade, disse ele. Eu não disse que eu não tenho 3 homens iguais, eu disse que agora eu não estava mostrando os 3. Eu tenho 3 homens iguais, queres ver? Apareça o segundo homem igual. E apareceu um segundo homem exatamente igual ao primeiro. Apareça o terceiro homem igual, um terceiro exatamente igual ao segundo. Majestade, é uma lição que eu gostaria de lhe ensinar. A princípio, eu lhe mostrei os 3 homens iguais. Mas a verdade não me era a favor, porque eu mostrei um em cada momento. O Senhor preferiu acreditar naquilo que parecia ser. Depois, a verdade me era a favor. Te mostrei 3 homens iguais, mas era na verdade um jogo de luzes. Era uma mentira, parecendo verdade. Oh, grande sultão! Muitas vezes a vida é assim. Nos mostra a verdade como parecendo uma coisa não tão verdadeira, mas nos mostra a mentira dentro de uma capa fabulosa e a compramos de olhos fechados como sendo verdade. O Senhor deveria ser sábio, deveria conseguir enxergar além e identificar a verdade onde realmente ela está. Como fazer isso na vida real? Como identificar a verdade de verdade? Você não vai conseguir, a não ser que você faça uma coisa. João, capítulo 5, verso 39, traz o segredo. Diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O inimigo sabe que não precisa fazer você cair como a outra mulher, cair através de um roubo, cair através da falta de paciência, cair através de uma fraude no seu trabalho ou na sua escola. Ele só precisa fazer uma coisa: fazer com que você não estude a palavra. Porque na hora que você não fizer isso, todas as outras coisas virão naturalmente. Mas o inverso também é real. Estude a palavra cada manhã, e você será uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais ciente dos deveres, uma pessoa mais responsável no trabalho e na escola. Sem perceber, você será transformado dia a dia à semelhança e à imagem daquele que é o autor da palavra. Portanto, respondendo à pergunta inicial, quer você o segredo para ser alguém melhor? A única coisa que você precisa se preocupar é ter um tempo para estudar esse livro. O resto, o Senhor concederá a você dia após dia. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela existência da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque não precisamos ser pessoas melhores, até porque não vamos conseguir. Mas se estudarmos as Sagradas Escrituras, o Senhor fará por nós aquilo que não conseguiremos fazer por nós mesmos.
Dê-nos, Senhor, força para separarmos tempo para o estudo da Tua Palavra. Pois assim, em qualquer situação que a mentira apareça, conseguiremos identificar a verdade lá no fundo. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.